Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oftcast. É uma honra estar aqui na Brascars, em parceria com a Alcon, tocando aqui um podcast num stand da Alcon, um aquário bem legal, cheio de gente assistindo, uma experiência bem interessante. E a gente vai trazer aqui mais um conteúdo de muita qualidade para vocês que adoram estudar e saber um pouco mais sobre lentes premium, correção de presbiopia. E a gente vai falar aqui da importância do manejo do astigmatismo, sobretudo num contexto aí de Lewis Premium. A gente sabe que é muito importante a gente manejar da forma adequada o astigmatismo para ter bons resultados com as lentes de correção de presbiopia. Então, para conversar com a gente hoje, para trocar uma ideia sobre esse assunto muito interessante, queria dar as boas-vindas a duas pessoas brilhantes, as pessoas que eu gosto muito, doutora Marilis Avaquian, chefe do setor de catarata da USP. Seja bem-vinda, doutora Marilis. Obrigada, Bernardo, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui do seu lado. Muito obrigado por ter aceitado participar. E queria dar as boas-vindas ao meu amigo Jonathan Lake, que é diretor médico do Grupo Opt, um grande especialista em catarata do nosso país. Prazer estar aqui, Bernardo. É um prazer estar aqui com a doutora Marilis, que a gente vem discutindo astigmatismo e lentes premium desde o começo, né, Marilis? Né? Nossa. É isso aí. Então, como eu estava introduzindo, né, manejar o astigmatismo da forma correta é fundamental para um bom desempenho das linhas de correção de presbiopia. Eu queria perguntar para o Jonathan quais são os critérios para você indicar uma lio tórica nos dias de hoje. Se esses critérios são diferentes, caso estejamos falando de uma lio monofocal ou de uma lio de correção de presbiopia, né? E qual o astigmatismo residual aceitável aí, na sua opinião, na hora de indicar uma lente intraocular? É bem interessante, a Brascars está enorme, né? Acho que vai ser o maior de todos os tempos. E no chão aqui, numa dessas aulas, acabaram de me perguntar, né? Porque eu falei da questão do astigmatismo, mas e o astigmatismo contra a regra não ajuda para perto? E realmente esse conceito, né, especialmente para lentes monofocais, até se aplica, né? Mas eu falo da Marilis, a gente vem discutindo faz tempo, para lentes multifocais, em que a gente busca a melhor visão possível para longe, intermediária e perto, não tem essa tolerância, especialmente nesse tipo de lente. E tem uma pressão, algo psicológico, tem a ver com custo nessa indicação, e a Marilis trouxe isso, né? Essa questão do manejo, da identificação, a gente tem que meio que delegar para maneiras objetivas de medição e deixar que essas maneiras objetivas ajudem a determinar o astigmatismo. Porque se a gente buscar isso, esses critérios, aí a gente vai acabar, não, nesse caso dá para deixar um pouquinho e aí vamos ter um péssimo resultado. Perfeito. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente recebe muitas dúvidas de aluno, poxa, esse caso precisa mesmo de tórica, né? Tem essa pressão até da parte do custo, né, da lente. E, cara, você deixar de indicar uma lio tórica para um paciente com astigmatismo, você está deixando de entregar o melhor resultado possível para esse paciente. E uma coisa muito importante, né, Jonathan, que a gente sempre fala, às vezes a gente tenta olhar aquela biometria óptica, olhar numericamente e inferir se aquela lente tem que ser tórica ou não. E não é assim que a gente escolhe se tem que ser tórica ou não. A gente tem que inserir os dados na calculadora, ou se você tem um biômetro que já importa todos os dados, isso já vai automático, né? E a calculadora, mas tem que ser as calculadoras modernas, que incorporam o astigmatismo posterior, ela vai nos indicar se vale a pena ser uma lente tórica ou não. E aí você vai analisar conforme o tipo de lente que você vai usar naquele paciente, né? Se é uma monofocal, se é uma tórica simplesmente, mas a gente sempre tende, respondendo assim, certinho a pergunta, em números, a gente tenta sempre deixar o menor astigmatismo possível, né? Porque o astigmatismo causa uma aberração, uma redução na qualidade visual muito grande. Isso não é benéfico, não é isso que a gente quer com as tecnologias que a gente tem usado, né, Jonathan, para cirurgia de catarata. Tecnologias em lentes. Sobretudo as lentes trifocais, né? Para a gente obter o melhor resultado possível, a gente tem que deixar esse astigmatismo mais próximo possível de zero. A gente até sabe que algumas EDOFs toleram um pouco mais, mas o ideal é a gente buscar sempre ali o mais próximo do zero. Tem alguns alunos que às vezes vêm mandar mensagem para a gente também, perguntando, né? Esse residual aqui
tá fazendo um flip do eixo, né? Tá invertendo o eixo, tem problema. E existem estudos que mostram que não tem problema em inverter o eixo, então a gente sempre tenta buscar o mais próximo, né, do astigmatismo residual mínimo, né, para a gente ter o máximo benefício. Não sei se vocês se vocês se importam de inverter o eixo. Eu não me importo, inclusive já li alguns estudos que mostram que não tem diferença, mas é sempre uma preocupação de algumas pessoas, assim, né? Eu vou trazer um ponto importante, especialmente para os alunos aqui do Oftcast, que é em relação ao eixo e sobre essa inversão, né? Então, quando a gente vê um residual, ou seja, que a gente subestimou o astigmatismo, geralmente fica um astigmatismo contra a regra, que degrada mais a acuidade visual. Então, faça o exercício na calculadora mesmo sem o paciente. E um exercício importante, faça um cálculo para 0,15 de astigmatismo contra a regra e veja o que vai acontecer se não implantar uma tórica. Vai vir muitas vezes até 0,75, porque tem o astigmatismo total da córnea contribuindo. Então, muito cuidado com quando não tem astigmatismo ou quando tem astigmatismo contra a regra, que visualmente é difícil de detectar. Por isso que a questão de inserir sempre 100% dos casos na calculadora. Eu vou falar um pouquinho em relação ao Alcon, né? A Alcon está digitalizando os processos dentro da clínica e o Argus, que é o biômetro, ele ajuda mais nisso porque ele já mede e calcula e aí traz a questão de toricidade ou não. Isso ajuda muito a todos os profissionais. Mas como aluno, faça o teste, simulem, coloque, porque isso vai dar familiaridade e conforto na hora de indicar lentes tóricas. E é o primeiro passo, né, para quem vai fazer uma lente premium, saber implantar, indicar e implantar uma lente tórica é o primeiro passo. É verdade. Até antes de você ir para as trifocais, tem que estar confiante, seguro com o seu implante de lente tórica, eu concordo. E você falou de astigmatismo contra a regra. Quando a gente tem um residual contra a regra, ele tende a ser um pouco mais progressivo ao longo da vida, né? Então, o ideal é que a gente não deixe astigmatismo contra a regra, que ele pode ali, a cada 10 anos, a gente tem um aumento de algumas dioptrias no astigmatismo contra a regra naturalmente. Bom, doutora Marilis, falando de exames pré-operatórios, né? Qual que é a sua rotina de exames em caso de lios tóricas, né? Quais são as tecnologias que você gosta de avaliar? Quais exames você considera ali indispensável para fazer uma análise interessante da córnea? A gente já falou da biometria, né, com o biômetro óptico, né? O Argus da Alcon é ótimo, mas quais outros exames você gosta de fazer aí? Sei que você gosta de topo, Scheimpflug, qual que é a sua rotina? Para fazer o implante de tóricas, você precisa basicamente de um topógrafo que tem anéis de plácido, preferencialmente, né? E de um biômetro óptico. Isso já é suficiente, aliado ao seu exame na lâmpada de fenda, né? Para você avaliar se tem olho seco. O olho seco tem uma grande implicação hoje, a superfície ocular, né? Na ceratometria, então ele altera muito a ceratometria e altera os dados da sua biometria. Pode nos induzir a implantar lentes com dioptrias de astigmatismo errôneas ou até o esférico errado, né? Então, essa superfície ocular, ela tem que ser otimizada. Eu acho que, junto com a refração, esses são os parâmetros básicos que eu uso para todos os pacientes. Então, eu sempre avalio se a topografia, o eixo está de acordo, congruente, a gente fala, com o astigmatismo da biometria óptica, o eixo da biometria óptica, e aí essa informação do biômetro óptico que nós inserimos na calculadora. É isso que você precisa. A gente pode, eu tenho hoje em dia o APD, mas você não precisa disso para iniciar com lentes históricas. Acho que essa é a mensagem. Algum outro né? exame, Jonathan, que você gosta de avaliar? O OPD, Scheimpflug, na indicação? Vale esse reforço. Então, padrão ouro para análise da superfície anterior da córnea são os anéis de plácido. E as fórmulas modernas, elas usam a curvatura anterior para o seu cálculo, né? Outras curvaturas são estimadas na fórmula. A gente está passando por uma pequena revolução que na retina já passou por isso, que são os OCTs Swap Source, que vão trazer um nível de resolução muito grande para todas as camadas da córnea, né? Trazendo mapas topográficos completos e da lágrima, então isso vai ser super importante aqui pra gente, e talvez mais rápido, eu espero que eventualmente mais barato. E aí, tendo um aparelho que faça tudo, né, acho que o Argus é um bom passo, porque ele usa um OCT para fazer toda a análise. Se a gente tiver num exame, instantaneamente, análise anterior e posterior do olho de uma vez, acho que isso vai ser bem incrível aqui, mas ainda não chegamos lá.
Perfeito. Amarilis, bom, falando agora de plataformas de LIO históricas, né? Você tem muita experiência com isso há muito tempo, tem muita experiência com as lentes da Alcon também. Queria que você falasse um pouquinho das vantagens da plataforma Clarion da Alcon, no que se refere realmente à estabilidade da LIO tórica, o material, né? O que você pode dizer sobre essa plataforma na sua experiência prática? O que você vê também de evidência científica dos benefícios dessa plataforma? Eu sempre gostei muito da plataforma da Alcon, primeiro por ser um acrílico hidrofóbico, né, que é o que é mais seguro para a gente. E no passado tinha aquele questionamento dos glístenes E assim, isso nunca me incomodou tanto, porque eu nunca percebi um prejuízo visual dos pacientes, mesmo eles tendo os glístenes, né? Eu implantei muitas lentes da Alcon ao longo da minha jornada e, assim, isso nunca... Eu acompanho os pacientes até hoje, enfim. Mas a nova plataforma, ela agregou, ela melhorou muito a qualidade visual das lentes, ela tem outras coisas em relação à estabilidade que a Alcon já tinha na plataforma anterior, né? A Stable Force das alças. Isso é muito importante quando você implanta uma lente tórica para ela se manter na posição. E ao longo dos anos, se houver alguma fimose capsular, alguma contração capsular, para que ela não, a parte óptica não mova de posição, alterando a dioptria da lente implantada e nem fazendo a lente rodar. Então, é uma plataforma excelente, é super estável, os resultados são, assim, eu nunca tive que rodar uma lente, eu tive um paciente com uma alteração do saco capsular, que precisou rodar a lente, mas é muito infrequente você precisar mexer assim, rodar de novo ou ter que reposicionar uma lente se você fizer todo, né, o passo a passo recomendado para o implante, que é principalmente implantar no eixo determinado e fizer a aspiração atrás da lente. Isso é o básico para a gente ter um bom resultado, né? Eu ia até perguntar para o Jonathan sobre isso, né? Porque a gente tem muitas pessoas que nos escutam que são residentes, fellows, pessoas que estão iniciando no universo das LIOS Premium, né? Não tem tanta experiência, algumas pessoas. Então, que tipo de dica prática, dica de centro cirúrgico, de cirurgia mesmo, você como cirurgião tão experiente, poderia dar para um cirurgião que está começando nas LIOS tóricas para reduzir esse risco de rotação, ou então para tranquilizá-los que isso não é um grande problema, que todo mundo tem muito medo da lente rodar, né? Então, assim, além de aspirar o visco atrás da lente, alguma coisa a mais que você faz em termos de pressão que você gosta de deixar o olho, enfim. E quais pacientes que te preocupam mais quanto ao risco dessa lente rodar? Se tem algum tipo de paciente, tipo automíope, que você fica um pouco mais cauteloso, né? Então, dicas meio práticas mesmo. É interessante levantar até o conceito da lente como plataforma, né? A plataforma é uma plataforma de entrega de tecnologia ótica, né? E aí são quase 30 anos da plataforma Acrisof, aí migrando aqui para a plataforma Clarion e quase chegando a 20 anos de lente tórica, né, Amarilis? Muito interessante isso, né? Então a gente sabe que ela é estável, que ela não roda. Essas dicas são importantes, né? Então viscoelástico, aspirar o viscoelástico atrás da lente, eu sei que é uma manobra que pode assustar, mas pensem só, se a gente entrar só irrigando, a cápsula vai bem para trás. E a própria irrigação vai expulsar o viscoelástico. Então isso traz muito conforto, baixíssimo risco nessa situação. Mesmo em altos míopes, a plataforma Clarion agora, ela é muito estável e ela não roda, basicamente. Mas a gente já teve altas rotações. Isso aconteceu o quê? Não quero falar em falhas ou qualquer coisa assim, mas de implantar a lente no eixo não programado. Então, como é que a gente consegue evitar isso? Padronizando os nossos processos, checando todas as etapas até o final para que isso aconteça. E ao adotar isso que já falamos, que é fazer o cálculo, participar da indicação, vocês saberão aonde a lente tem que ficar. Então, embora todo mundo vá passar por isso, por uma lente implantada fora do eixo, por uma pequena rotação, é importante só estar ciente disso e, caso aconteça, fazer a intervenção. Uma dica na indicação que é muito importante, eu passo isso para todos os pacientes, e lembrando de clichês e chavões, né, o combinado não é caro. Claro que a gente tem que ser perfeccionista e trazer o que tem de melhor aqui para o paciente, mas não tem nenhuma especialidade médica
em que não há intervenção, em que o paciente não saiba que existe a possibilidade de ter que fazer alguma coisa de ajuste. Então, todo paciente vai para a cirurgia, mesmo tendo gastado bastante, sabendo que vamos dar toda a atenção no pré, durante a cirurgia e no pós-operatório. Isso inclui reintervenções, rotações, para que não seja uma surpresa extremamente desagradável, para que seja algo natural, que o paciente aceite bem. Se ele ou ela sabe disso antes da cirurgia, vai aceitar isso muito bem depois, embora a gente não queira isso. Mas isso é muito importante, envolver o paciente na sua escolha e em todo o processo. Eu acho, Jonathan, que uma coisa importante, às vezes a gente percebe que teve uma pequena rotação, mas o mais importante é a visão e a satisfação do paciente, que muitas vezes, apesar da lente ter rodado um pouquinho, o paciente não tem queixa nenhuma, porque já melhorou muito a visão dele. Ele está satisfeito. Então, muitas vezes a satisfação maior, né, Jonathan, é do nosso perfeccionismo do que do paciente. Então, eu já tive lentes que rodaram um pouquinho, que o paciente não se queixava de nada. Clinicamente imperceptível. Clinicamente ótimo. Então, você não vai rodar nesses casos, né? E eu acho que a mensagem que fica é que as lentes são muito seguras e vale a pena a gente tentar implantar mesmo, porque muda o resultado visual da cirurgia. Eu sempre comento que a minha clínica premium começou com as lentes tóricas, por incrível que pareça. Eu não implantava multifocal, que eu tinha muito receio na época. E era só tórica, e a qualidade visual dos pacientes era tão boa, eles ficavam tão felizes, que um foi indicando para o outro e assim... Vai crescendo, né, a sua clientela que quer uma correção refrativa da cirurgia de catarata. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque realmente o que importa é o paciente estar bem clinicamente, né? Não adianta a gente querer satisfazer o nosso ego. Eu quero ver aquele autorrefrator 0000. É que às vezes a gente fica incomodado, claro, né? Com certeza. E outra coisa em relação ao que o Jonathan falou, que a Alcon tem batido muito nesse conceito de conectividade, né? O Argus conectado direto com o Varion, né? Com o Ngenuity. Então, essa vai minimizar muito a chance de você errar, né, o implante da Lil, porque vai vir tudo automático, através de um fluxo muito mais estabelecido. Então, claro que não é algo que está disponível para todo mundo, mas aos poucos, quando essas tecnologias forem ficando mais disponíveis, a chance de você ter erros, né, vai ser muito menor, por conta dos aparelhos estarem todos conectados e minimizar a chance de, digitei errado aqui o valor na Barrett, né? Ou então anotei errado aqui no prontuário do paciente. Falando um pouco sobre marcação agora, doutora Marilis, comparando assim, marcação manual, que a gente sabe também que é ótimo, com marcação com sistemas eletrônicos, como por exemplo o Varium. Existe uma evidência uma evidência científica ou uma evidência clínica que haja uma vantagem mesmo do sistema eletrônico, ou é algo mais em relação ali a praticidade, segurança, né? E sim, se você puder comentar um pouco da sua experiência com os dois sistemas, também dar uma dica prática de marcação manual para quem não tem acesso ainda à tecnologia digital, acho que seria bem importante. Sim, os estudos, a maioria deles mostra que não tem uma diferença significativa. Os dois sistemas são muito comparáveis, obviamente, se você fizer uma boa marcação manual. E o que é uma boa marcação manual? É você usar... Desde aquele marcador que você vai fazer com o paciente sentado, ele tem que ser bem fininha a marca que você vai fazer. Ele não pode cobrir, 20, 10, 15 graus a marcação de tinta que você faz. Então, existem marcadores muito mais precisos em relação a isso. Você faz essa primeira marcação e aí o paciente deita, você usa o transferidor, você pode marcar na lâmpada de fenda, existem vários jeitos de você fazer isso e existem meios de você checar. Então, por exemplo, no celular existem aplicativos que você checa se está realmente a 0 a 180, aquela marcação que você fez, deixando tudo mais preciso. Obviamente, se você tiver disponibilidade de um marcador digital, simplifica todo o seu fluxo cirúrgico, né? A cirurgia fica corre tudo mais igual uma a outra, não um paciente vai sentar, outro não vai sentar na maca para fazer marcação anterior o paciente deitar para começar a cirurgia. Mas, enfim, eu acho que é mais a otimização. E se você não tiver o material ideal, obviamente você vai ter mais erros, né?
Com certeza. Mas assim, fazer. Na prática, eu tenho um local que eu não tenho o marcador digital, e em outro centro cirúrgico que eu opero, eu tenho. Os meus resultados são iguais nos dois lugares. Então, depende muito de você, né? Isso é importante para encorajar manual. as pessoas a indicarem lios tóricas, né? Vocês não precisam ter um Varian disponível, vai ficar bom também. Claro que se tiver o Varian, vai ser mais prática a sua vida, né? Mas vai ficar bom do mesmo jeito, sabendo, obviamente, tecnicamente, realizar a marcação manual de uma forma precisa, com um bom instrumento, né? Eu queria falar um pouco agora com o Jonathan sobre indicações de lios tóricas mais recentes ou menos usuais, né? Que a gente sabe que a gente está expandindo um pouco as indicações de lios tóricas. Antes a gente não considerava no passado, quando vocês começaram a fazer lios tóricas, implantar uma tórica num caso de ceratocone, num caso pós-RK. É uma coisa que no começo não se fazia. Mas hoje em dia a gente já tem, como a gente tem aparelhos diagnósticos cada vez mais precisos, a gente consegue comparar esses aparelhos entre si, achar ali um eixo e expandir um pouco essas indicações. Então eu queria saber se você indica lios tóricas em caso de ceratocone, pós-RK, algumas irregularidades corneanas que você consegue identificar ali um eixo mais previsível. Você considera a indicação de lios tóricas e quais são os limites, assim, quando que você contraindica de forma mais absoluta as lios tóricas? Esse é um ponto bastante importante, porque a gente está buscando, com lentes difrativas, lentes multifocais, associadas ao tratamento do astigmatismo, a melhor visão possível. Agora, o paciente que tem um ceratocone estável, né, isso é super importante, que tem um RK, mas com astigmatismo que é identificável, e outras irregularidades, ele pode se beneficiar muito, sim, de uma lente tórica monofocal, não tendo o objetivo de eliminar o astigmatismo, mas conseguir reduzir aqui bastante. Eu vou falar com a Vivity, com lentes EDOF, a gente conseguiu também trazer algo a mais para os pacientes, a gente conseguiu ampliar aqui as nossas indicações, né? Em relação a contraindicações, elas existem, a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente precisa entender só que ao tratar o astigmatismo de ceratocone, o RK ou algo irregular, embora a gente tenha o potencial de ter um ótimo tratamento com lentes tóricas intraoculares, é importante tomar essa decisão com bastante cuidado, porque caso não seja possível, a gente está meio que não conseguindo utilizar os outros tratamentos que a gente tem para astigmatismo da córnea, especialmente lentes de contato, né? Então, se a gente tem um ceratocone e vai fazer um implante de uma lente tórica monofocal, a gente tem que ter bastante segurança nessa indicação, porque se ela não for adequada, a gente não vai conseguir colocar uma lente de contato rígida, a gente vai manifestar todo aquele astigmatismo que a gente colocou dentro do olho. Então, é só ter atenção, mas sim, eu acho que ceratocones estáveis, RKs estáveis, eles podem ser sim, potencialmente tratados com lentes tóricas, principalmente monofocais, ou as EDOF como a Vivity, elas têm a sua indicação e o seu lugar. Muito bom. Doutora Marilis, uma dica final aí para algum colega que opera catarata, mas ainda hesita em adotar lios tóricas, ainda está muito restrito ali às lios monofocais, esféricas e asféricas. O que você poderia dar uma de dica final para encorajá-los a começar a implantar lios tóricas e depois pode ser um caminho para começar a implantar lios difrativas e outras tecnologias? Se você quer ser um cirurgião prêmio, você tem que aprender a implantar lentes tóricas. E a gente pode aprender isso usando as lentes monofocais normais, 3 peças. Como que a gente vai fazer? Você vai simular o cálculo, você vai fazer a biometria ótica desse paciente, você vai inserir na calculadora da Ascaras ou da Asian Pacific. Lá você vai avaliar onde deveria, se essa lente fosse tórica, onde ela deveria ser implantada esse eixo. Na hora da cirurgia, você vai marcar previamente o paciente, simula que é uma lente tórica. Então, você marca ele sentado, 0 a 180, aí ele deita, você marca com o transferidor aquele eixo, e você, na hora, após fazer a faco, gira os ápticos daquela lente que você está implantando, 3 peças ou peça única, para aquele eixo preconizado na calculadora, e assim você já está apto a fazer uma lente tórica quando for o caso. Aspira embaixo da lente e você pode avaliar no pós-operatório o eixo que ficou, se a lente ficou ali naquele eixo, para você ter mais segurança. Vai fazendo todos os casos assim,
E um dia você vai ter o paciente, se você for começar com os astigmatismos maiores, que o paciente, né, fica mais satisfeito com a admissão desse astigmatismo grande, é mais fácil de você ter uma satisfação, mesmo até se você errar um pouquinho no início, o eixo e tal. Acho que essas são as dicas principais. E começar, porque daí é só para frente, para melhorar, né? Escada acima. Se você for esperar você se sentir 100% seguro, você nunca vai começar, né? Então a Sim. gente precisa realmente dar o primeiro passo, estudar bastante, né? Escuta aí os oftcasts aí sobre biometria, sobre históricas. Tem muito curso bom disponível, muito congresso para se atualizar. Tenham algum especialista para te dar uma mão se for necessário. E, bom, acho que é isso. Queria agradecer muito Dr. Jonathan, doutora Marilis, pela conversa. Sempre muito agradável conversar com vocês, sempre brilhantes as colocações. Queria agradecer muito a Alcon pelo convite de estar participando aqui com o Oftcast dentro da Brascas. Essa foi a série de episódios, né, sobre lentes, sobre cirurgia refrativa, diversos temas muito bacanas que a gente conversou aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio. Valeu, Jonathan. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Parabéns aqui por toda essa iniciativa, parabéns pelo Oftcast, que tem sido um meio excelente de disseminar informação. Informação é qualidade para todos. Obrigado, doutora Marilis. Obrigada, Bernardo. Excelente. Até mais, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.